Bom, nessa videoaula a gente vai tratar um pouquinho mais da parte prática e que diz respeito à realidade do médico hoje em dia no nosso país, né? Que não raro tem mais de um vínculo, né? Mais de um emprego, e às vezes o tempo que ele demanda para realizar as perícias é um tempo mais escasso. Então aqui a gente vai tentar orientar um pouquinho como é que a gente pode ser objetivo numa perícia sem que o laudo seja incompleto. Aqui a gente vai passar um pouquinho por algumas estratégias de quem solicita a perícia e estratégias do próprio perito para agilizar a elaboração do laudo pericial. Uma estratégia importante que aí passa pelas instituições que estão solicitando a perícia, especialmente nas perícias em que não muda muito o objeto da perícia, como nas perícias previdenciárias, em que o foco principal é a avaliação da existência ou não de doença ou lesão e as repercussões funcionais se levam ou não à incapacidade, algumas instituições têm lançado mão de questionários pré-definidos, né, estruturas de laudos pré-determinadas e quesitos padronizados. Então é o caso, por exemplo, desse questionário, protocolo de elaboração de laudo, que consta no site do TRF4, que é utilizado habitualmente pelos peritos que realizam as perícias de incapacidade, avaliação de capacidade laboral no âmbito do TRF4. A gente consegue ver nesse questionário que consta dados padronizados como a data e a hora da perícia, o número do processo, o nome do periciando. Aqui a gente vai constar escolaridade, a gente vai colocar a escolaridade desse periciando, a formação técnico-profissional dele, o histórico ocupacional, que atividades que ele exerceu, as últimas atividades laborais que ele exerceu e as atividades anteriores, todo o seu histórico ocupacional, até quando ele exerceu essa última atividade laboral. Vai constar aqui já um campo específico para o motivo alegado da incapacidade. Aqui a gente tem outros campos para apresentar o histórico, que é a anamnese pericial, né? A transcrição de documentos médicos analisados, ou só citar os documentos que foram analisados. Isso tudo de modo claro e direto, já num formulário pré-definido. Então aqui cabe ao médico perito apenas preencher esses campos constantes no laudo, que é um laudo eletrônico, né? Um campo específico para exame físico, exame do estado mental, um campo para o diagnóstico e colocação do código da CID, né? Um campo específico para anexo ocupacional, e aqui assim, de forma bem rápida, né? De você apenas clicar se há ou não relação com o trabalho, aquela doença alegada. Os campos para a colocação das datas importantes, especialmente para os casos de benefício previdenciário, data do início da doença, data do início da incapacidade, e outros campos para observações sobre os tratamentos realizados, se há possibilidade de reabilitação, e a avaliação específica da capacidade laboral, e apenas também de modo direto clicar naquele campo específico, se há incapacidade, se essa incapacidade é parcial ou total, se essa incapacidade é temporária ou permanente, e aí tudo de modo direto, o que agiliza muito o trabalho do perito e a entrega do próprio laudo, que o laudo praticamente entregue no momento em que a perícia é realizada. Dessa forma, é possível avaliar mais periciandos num curto intervalo de tempo. Claro que sem deixar de lado o primor técnico na realização, principalmente da avaliação do exame físico, que é o que consta na parte da descrição, como falado em outra oportunidade, que é a parte mais importante do laudo. Uma outra estratégia que aí parte do próprio perito é a elaboração de um pré-laudo. Então, para isso, ele primeiro tem que ter acesso à cópia integral dos autos, né, e com todos os documentos que estão ali. De preferência, transcrever aqueles documentos importantes já antes da perícia, de forma cronológica, na ordem cronológica em que eles ocorreram, em que eles foram emitidos. Isso dá uma ideia mais clara para o perito do que ele deve perguntar, do que ele deve avaliar durante a perícia. Tendo posse desses documentos, ele pode elaborar um questionário direcionado ao caso,
Então ele não chega para a perícia sem saber nada do assunto, ele já chega sabendo sobre aquele caso específico e aí é capaz de elaborar um questionário direcionado para aquele caso, que facilita muito na confecção do laudo posteriormente, e realizar preferencialmente uma revisão literária prévia, de posse das informações relacionadas aos documentos já anexados aos autos. Você pode ter uma ideia de que doença aquele indivíduo apresenta, e aí já elaborar uma literatura, fazer uma revisão de literatura sobre aquele assunto. Então você já tem aí algum direcionamento sobre o que dizem os especialistas na área. Então isso é uma parte importante para também agilizar a elaboração e a entrega do laudo pericial. A outra questão que aí é trazida também no novo Código de Processo Civil é a prova técnica simplificada. No artigo 464, a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação, e aí cita no parágrafo 2º, de ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada quando o ponto controvertido for de menor complexidade. Então, vamos supor que está sendo solicitado uma medicação de alto custo. O juiz pode requerer que o médico especialista naquela área específica seja ouvido em juízo, seja ouvido durante uma audiência. E aí não mais elabora um documento, mas ele fornece explicações sobre aquele caso que está sendo questionado, sobre o caso que está sendo avaliado naquele momento. Isso aí torna os trâmites processuais mais rápidos. Você já tem, numa mesma audiência, a oitiva das partes e a oitiva de um médico especialista que pode prestar informações que, ao invés de elaborar um laudo, ele vai fornecer naquele momento, tentando esclarecer as partes que estão ali presentes e o magistrado na sua decisão. Para que a gente possa participar de uma audiência para prestar informações naquele momento, é fundamental também, assim como a elaboração do pré-laudo, a gente fazer uma análise prévia dos documentos que estão anexos aos autos. E também fazer uma revisão da literatura anterior. E aí eu consigo chegar com mais respaldo técnico para as conclusões que forem apresentadas.